Bem-vinda! Já nos vimos na maquilhagem. É verdade. Não é? E agora cá estamos. Obrigada por estar aqui connosco. Bem-vinda antes de mais. A Fiamma Marques é enfermeira pediátrica e está aqui connosco porque gostávamos muito de falar deste tema que é o calor nos bebês, sobretudo, porque podemos dizer que eles, de alguma forma, sentem ainda mais o calor que nós, certo? Sim, Mariana, antes de mais, obrigada pelo Nada, convite obrigada. em nome da OLS. De facto, os bebés, em termos de regulação de temperatura, em termos de funcionamento, não são assim tão distintos dos adultos. No entanto, dada a sua imaturidade, o sistema de regulação de temperatura é um pouco diferente. De facto, este equilíbrio, a regulação da temperatura, encontra-se no equilíbrio entre a produção do calor do nosso corpo e o meio ambiente e a capacidade que temos de gerir o calor que está em excesso. Muitas vezes se dá através de transpiração, Transpiração, certo? através do suor e através também da circulação sanguínea, que provoca a vasodilatação, e através do maior órgão do nosso organismo, que é a pele, conseguimos libertar este calor. É aqui que entra a maior suscetibilidade, efetivamente, dos bebés, não é? Porque são mais imaturos do ponto de vista global, em termos de equilíbrio também os processos são mais demorados pela sua imaturidade. A circulação sanguínea, em termos de volume, também é menor, portanto esta libertação pela pele acaba por ser menos eficaz, e também tem um fenómeno que é o metabolismo mais acelerado, não é? Que provoca a produção de calor e o gasto calórico, que faz também com que esta regulação acabe por ser mais lentificada. Certo, portanto, para além destes fatores de ordem fisiológica, se quisermos, depois temos uma série de outros fatores que também não ajudam nada à sensação, ao bem-estar do bebê no verão, nomeadamente, e gostava de falar consigo sobre eles, esta ideia, que eu acho que felizmente estamos a desconstruir, de que os bebés têm sempre frio, não é? Sim, é verdade. Não é? Esta ideia de ainda que... é um mito. Ainda há um bocadinho este mito, Sim, não é? sim. De que às vezes estão 40 graus, mas o bebê está com um casaquinho de malha, na dúvida. Verdade. E depois temos também as próprias cadeirinhas, as próprias coques, que são locais muitas vezes demasiado fechados, Sem muito dúvida. abafados, que aumentam esta sensação de calor e provocam maior irritabilidade também no bebê, não é? Muito bem, que se reflete depois no comportamento, Claro. não é? Num choro mais persistente, numa inquietude que às vezes os pais, principalmente na primeira viagem, não conseguem logo explicar. De facto, esta questão das crianças não regularem a temperatura como os adultos é um mito. De facto, há fatores que atrasam esta regulação, mas eles têm capacidade. É óbvio que há fatores que têm a ver com a decisão da própria criança, que ela não é capaz, como o estar à sombra, ou vestir roupas leves, ou hidratar-se com mais frequência, que vai depender da vigilância do adulto. E os cuidados, por exemplo, com as cadeiras, efetivamente, quer dentro do automóvel, porque o automóvel sobreaquece, estando estacionado, não é? Uma questão que vemos muito ainda na rua é os carrinhos completamente tapados, com panos, com mantas, que impede a circulação de ar, por um lado, e promove o sobreaquecimento. Há estudos muito interessantes sobre isso, que nos dizem que em poucos minutos a temperatura interior do carrinho pode se elevar em cerca de 10 graus. Meu Deus, nós nem imaginamos. Não mesmo, e mesmo em espaços fechados isto acontece. Portanto, ter alguns cuidados, como arrefecer o automóvel, quando saímos do automóvel, tapar as cadeiras de transporte com o tapa-sol que utilizamos no vidro ou com uma toalha para que o equipamento não aqueça. Claro. Acho que nós vemos, desculpa interromper, crianças um bocadinho mais velhas a dizerem está muito quente, não me sento. Só que o bebê não tem esta capacidade, lá está, de comunicar. Isso depende do adulto para Claro. promover estes cuidados, não é? Portanto, tapar a cadeira ou não tapar o carrinho, utilizar forras de verão, que são feitos de tecidos mais transpiráveis, são cuidados que dizem respeito ao cuidado do Claro, adulto. à responsabilidade do adulto. Sim, sem Muitas dúvida. vezes esta questão do calor, não é? Da sensação de calor, provoca, como nós falamos, maior irritabilidade e compromete, é típico dizermos que compromete o sono do bebê e a própria alimentação. Sim. Quando falamos de alimentação, entramos é um aqui ciclo, num ciclo vicioso. sem dúvida. Quando falamos de alimentação, é importante, também existem alguns mitos relativamente a isto. Quando falamos em bebés mais pequenos, de ter a idade e que são amamentados, é importante esclarecer que a amamentação, sendo em livre demanda, portanto, sempre que o bebê pede e partindo também da própria mãe oferecer com mais frequência, vai nutrir todas as necessidades de água do bebê. Certo, portanto, não precisa de hidratação suplementar. Não, efetivamente não. Quando o bebê já introduziu outros alimentos, aí pode ser oferecida a água, desde que também não comprometa a alimentação e o conteúdo calórico, digamos assim, que a criança deve ingerir.
por norma, em termos de sede, as crianças têm capacidade de se autorregularem. Portanto, o importante é oferecer e respeitar a vontade da criança em ingerir ou não. Sim, portanto, uma criança que já tenha introduzido a alimentação diversificada, sim, a partir dos 6 meses, sim, fará sentido ter um pequeno copinho e sim, ir mostrando à criança, oferecendo à criança, e ela sem terá dúvida essa capacidade de se autorregular. Confiar claro, também nesta capacidade sem dúvida, sem do dúvida. bebê, neste caso. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer aos pais, o importante é oferecer, estar disponível, porque não depende da capacidade da criança pedir, como a roupa, como procurar a sombra, mas respeitar aquilo que a criança quer efetivamente beber, porque ela vai continuar a ter alimentação à base de leite e vai, noutros alimentos como a sopa, na fruta, vai encontrar continuar a também a água, sim, não é? Sim. Em relação ao sono, muitas vezes também não é que comprometa propriamente o sono, mas aumenta a irritabilidade e, portanto, dificulta os processos de adormecer, de serenar do bebê. Sem dúvida. A doutora Andreia Neves fala numa questão muito interessante, que é o nosso organismo, para adormecer, precisa de um arrefecimento cerebral e, portanto, quando ele não existe, isto dificulta a entrada, de facto, no sono. Muitas vezes tem que se prevenir, de facto, a hora de dormir, o aquecimento, o sobreaquecimento, tendo cuidados com a casa, mantendo a sombra, o arejamento. Os árabes costumam dizer que conseguimos produzir fresco se tivermos corrente de ar e sombra, portanto, manter as persianas fechadas, manter uma ventoinha não direcionada para a criança, não ter receio de utilizar o ar-condicionado, desde que não seja dirigido para a criança e haja uma regulação entre a temperatura exterior e a regulação do ar-condicionado. Claro. E ter cuidados também com a própria cama do bebê, evitar os plastificados, que normalmente os pais utilizam resguardos do colchão, que são muito transpiráveis, provocam a sudação do bebê, e, portanto, retirar esses produtos, protetores de berço, e manter a divisão arejada e não ter medo de despir o bebê na hora de dormir, para que ele possa estar efetivamente certo, confortável. Não é? Porque há também muito essa ideia de que o bebê pode ficar doente, não é? Sim, Mariana, como dizia o casaco, não é? No verão. É o casaco no verão, e eu acho que é a t-shirt para ir dormir, porque não pode dormir. Sim. Às vezes, se tiver muito calor... Sem dúvida. Nós às vezes também dormimos sem t-shirt, quando está muito calor. A Mariana está a dizer uma coisa completamente correta, que é a intuição também, não é? E os pais também têm que compreender que, se para si próprios está difícil regular a temperatura e estão desconfortáveis, apesar dos mecanismos de compensação no bebê serem mais lentos pela imaturidade, ele sente o mesmo desconforto. Portanto, não tem problema nenhum colocar o bebê a dormir de fralda, num lençol de algodão e sem mais nada, se de facto temos temperaturas anormalmente quentes, claro, ou pôr um body de alças sem... vai deixá-lo confortável. Vai reduzir. Até porque se ele tiver frio, ele vai chorar e, portanto, os pais aí podem... Sem dúvida. Não antecipar, não é? Eu acho que muitas vezes antecipamos. Deixe-me dar um saltinho, há uma faixa etária um bocadinho mais acima, que tem a ver com as criancinhas mais velhas, e falou aqui da questão da confiança, e eu gostava de tocar neste ponto, porque dando as condições para que a criança, oferecendo a sombra, dando água, nós também podemos confiar na capacidade da criança, não é? De dizer assim, agora tenho calor, estou com mais calor, vou tirar o casaco, vou... Sim. Na questão da sensação térmica, eu concordo. Em dias de extremo calor, só posso não concordar na questão de dosear, por exemplo, a brincadeira. Porque naturalmente as crianças estão treinadas para brincar. Claro. E parar a brincadeira porque está calor, a menos que seja um desconforto extremo, eles não vão parar. Portanto, não vão procurar a sombra de forma muito autónoma, não vão usar o chapéu de abas largas. Mas na sensação térmica, sim, concordo plenamente, sim. E na quantidade de água que ingerem, nós temos aqui a oferecer e dar o exemplo também. Exatamente, sem dúvida. E mesmo pelaquela questão que falamos no início, o metabolismo é mais acelerado, a produção de calor é maior e, portanto, é normal que as crianças naturalmente sintam mais calor do que nós quando estão em atividade e, portanto, respeitar isso. E por isso é que é muito natural nós vermos que nós às vezes até temos mais frio que as crianças, exatamente por essa atividade física e essa exploração e esse metabolismo que elas têm. Muito bem. Fê, muito obrigada, foi muito bom estar consigo, gostei muito de a conhecer. Obrigada. E até breve. Muito obrigada. Até breve.